Esse é um relatório a respeito da complexidade dos algoritmos. A gente vai fazer aqui a exposição da notação Big O, tanto da complexidade de busca quanto da espacial. Vou abrir aqui e demonstrar aqui que na complexidade a gente tem aqui o tipo, se ela é linear, se ela é logarítmica ou quadrática. Eu dividi aqui em 15 algoritmos e esses algoritmos estão ordenados do mais veloz da busca, do processamento, para o menos veloz. Aqui a gente tem uma degradação exponencial do algoritmo. Eu estou classificando aqui o primeiro como o mais veloz. Aqui a gente tem também o primeiro e o segundo, sendo os mais velozes praticamente com o mesmo parâmetro, e a degradação que acontece conforme a gente vem utilizando outros tipos de algoritmos para resolução e ordenação da mesma lista. Vou minimizar aqui, a gente vai abrir aqui o relatório para dar uma olhada nele. Anotação Big O, os 15 algoritmos, os 6 tipos aqui de complexidades que serão tratados. Então aqui a constante, no caso da ordenação, ela não se justificaria, a gente só teria aqui uma busca, né, para ela ser constante. A gente vai ter a ordenação a partir da complexidade linear. Aqui a logarítmica. Aqui a O de n, a busca binária. Então, uma árvore ela teria essa complexidade O de n, então, quantidade dos elementos. E assim por diante, até a exponencial, por exemplo, aqui 2 elevado a n, onde a gente teria a saturação muito grande do algoritmo. Aqui uma imagem, né, que exemplifica para a gente como se dá essa complexidade, os casos dos 15 algoritmos que foram produzidos, tanto no pior, no caso médio ou no melhor caso, tá? E também a complexidade espacial, quanto que ela vai consumir de memória, cada um dos algoritmos. Então, a gente vai ter aqui os 15 algoritmos com com todas essas análises. Do melhor caso em tempo, do pior e do caso médio, e também da complexidade espacial para a questão de uso de memória. Aqui os 15 algoritmos, os casos práticos onde isso de fato faz sentido, onde utilizar, como resolver, um algoritmo que às vezes ele está alinhado e sofre uma degradação. Se a gente faz ali a separação desse alinhamento ou utiliza outra estratégia, a gente pode ganhar em performance. Aqui também, e o código em si dos 15 algoritmos até o final. Fechar aqui e executar aqui o algoritmo em si, esse aqui, produzido, foi desenvolvido na linguagem Python. Vou maximizar ele aqui. E aí ele vai nos dar esse menu, onde a gente pode selecionar, por exemplo, 1,5,8. Assim ele vai executar o algoritmo 1, o 5 e o 8 separados por jogo. Ou, se eu pressionar aqui a tecla 0, ele já vai nos apresentar todos os 15 algoritmos. Pressionando aqui o Enter, ele vai perguntar quantas barras eu coloquei de 10 a 100, para a gente ter aqui uma métrica, porque se eu aumento muito esse número, aqui nos últimos algoritmos, como ele é quadrático, ele iria demorar muito tempo. Então, vou colocar aqui 100 barras, no máximo. E o tempo de atualização aqui em milissegundos, pelo que eu verifiquei aqui nos testes, nesse computador, ele consegue uma boa taxa a 50 milissegundos, mais ou menos, que é ali a transição visual de uma barra para outra, né, do movimento que ele faz ali. Vou deixar aqui 50, vou diminuir um pouco aqui, só para a gente acelerar um pouquinho mais, porque essa questão visual, se eu demoro um segundo para fazer ali a movimentação da barra, ele vai demorar muito mais. Se eu demorar alguns milissegundos, ele vai ser mais rápido e a gente finaliza aqui a demonstração do teste. Pressionar Enter e aí ele vai começar então a efetuar o primeiro algoritmo de ordenação, vai passar para o segundo, terceiro e assim por diante. No final, vai apresentar aqui o total. Eu vou colocar aqui para disparar e aí fazer a aceleração do vídeo para a gente ganhar em tempo. Ele começa contando o tempo. E aí ele vem ordenando de forma muito prática. Em 8 segundos, esse primeiro algoritmo, ele faz a ordenação. O conjunto de barras é sempre o mesmo, para que ele tenha os mesmos parâmetros. Então, sempre que a gente inicia um teste, ele faz ali o sorteio dessas barras de forma aleatória, para elas ficarem desordenadas e depois volta ordenando. Aqui a gente está no quarto algoritmo, Radix Sort, e ele tem essa complexidade ON de K, sendo K uma constante. Quando essa constante ela é pequena, conforme dito aqui, a gente tem aqui algumas explicações, a gente consegue praticamente um O de N,
se a constante for pequena, se não houver uma profundidade muito grande. Se a profundidade for muito grande, o K for muito é, grande no sentido de houver uma distribuição muito espaçada, aquele K pode fazer com que o algoritmo de ordenação fique muito lento. Então, a gente tem que analisar cada caso. Aqui a gente tem o Merge Sort, que ele vai fazer ali N vezes log de N. Então, aqui a gente tem uma degradação aceitável por conta do log de N multiplicando N. Ele acaba chegando muito próximo a O de N. Embora ele tenha, assim, uma degradação, essa degradação é aceitável. Onde não há uma aceitação é quando a gente chegar em N elevado a 2, por exemplo, ou 2 n's, aí a gente vai ter uma complexidade que ela vai fazer ali uma certa exponenciação. Quando a gente tiver uma entrada n, ela vai fazer n vezes n, aí, por exemplo, num for aninhado, é muito fácil a gente conseguir essa complexidade, de forma que se a gente separa e faz esses processos de forma individuais, ou utiliza uma outra estratégia, como por exemplo, quando não dá para separar um for aninhado, a gente pode, no caso, utilizar uma GPU ou ao invés de uma CPU. Então são algumas estratégias ou fazer ali a mudança do algoritmo. Aqui o TeamSort, ele utiliza aqui tanto o Merge Sort quanto o Insert Sort para poder fazer. Então ele é uma junção dos dois algoritmos. Aqui ele está medindo o tempo total gasto e no final esse relatório ele vai nos apresentar o tempo total de cada um dos algoritmos. Aqui em tempo a gente está cada vez aumentando mais a quantidade necessária. Aqui é uma demonstração visual do que parte do código está fazendo. Então, pontuando, né, ele vai movendo aqui as barras. E aqui o pseudocódigo do que seria a resolução do algoritmo. O funcionamento, a comparação. E aqui esse tempo a gente vai verificar que cada vez mais ele vai degradando para a ordenação das mesmas 100 barras que estão sendo atribuídas ao teste. Aqui a gente já tem uma questão de n ao quadrado, por quê? Porque ele vai percorrer sequencialmente todas as posições para cada uma delas que ele levar até a posição correta. Como dito, então, se a gente tem um conjunto quase ordenado, seria aceitável, em um conjunto pequeno, utilizar esse algoritmo para ordenação dentro dessas condições. Mas a degradação ela é muito fácil, né? Então, se a gente tem hoje um conjunto de dados que ele está bem ordenado, se nós tivermos ali a certeza que ele sempre estará bem ordenado no sentido de um ou outro dado estar fora do local, então seria até aceitável. Mas é bom se evitar, porque uma base de dados ela pode estar ordenada hoje, amanhã, dada uma situação, pode ser que ela não esteja. Ou num relatório, por exemplo. Aqui o famoso bubble sort, então, o mais intuitivo dentre todos, né? Ele pega a maior barra e vem comparando com a adjacente e trocando. Então, ele pega a primeira barra e vai comparando. Compara com a segunda. A segunda é maior? Então, deixa a primeira na posição, carrega a segunda. Compara a segunda com a terceira. A terceira é maior? Pega a terceira, deixa a segunda. Ah, compara com a quarta. E assim por diante. Ah, a quarta é menor. Então, deixa a quarta na posição e segue com a que estava na terceira posição. E agora compara com a que está na quinta. E assim ele vem fazendo. Então, ele começa de uma barra, aqui na cor vermelha, né? Ele vem demonstrando. A hora que ele acha a maior barra, ele traz para o final. Ou seja, ele vai ter que percorrer isso N vezes no pior caso, tá? No pior cenário. Então, se a gente tiver a barra totalmente invertida numa ordem decrescente, que seria o pior caso, ele teria que, no caso de 100, sendo o número de colunas, fazer ali 100 vezes 100, seria o número de passos. Aqui não vai dar essa quantidade porque a ordenação das barras não está no pior cenário. Aqui ela está num caso médio pela distribuição que a gente verifica visualmente. E ainda assim, um caso médio, a gente nota que ele já passa aí dos 110 segundos, e isso vai facilmente lá para os 500 segundos. Então a gente vai ter de 5 a 7 minutos para que essa ordenação aconteça, enquanto que lá nos primeiros algoritmos, essa ordenação era feita em 8 ou 10 segundos. Então, para a gente verificar a degradação que ocorre dado o tipo de algoritmo que nós
selecionemos para fazer essa ordenação. Esse código ele vai estar disponível. Quem quiser fazer o teste num computador específico ou fazer o estudo do código também pode utilizá-lo. Aqui ele vai, não está chegando nem na metade, ele é a 200 segundos já. Muito provavelmente ele vai lá para 600, 700 segundos o tempo total. Acredito que não. Olhando agora, como cada vez mais a ordenação ela vai chegando próximo, então o tempo agora deve ser diminuído. Então não vai para além de 5 minutos, não. Muito além. 10 minutos, como eu estava prevendo, não. Vai ficar aqui por volta dos 5 minutos mesmo, 300 segundos, um pouco mais.
Sabe, geralmente quando a gente pensa em um truque de mágica, a imagem que vem à cabeça é fumaça, espelhos. Cartolas, aquele clichê todo, Isso né? é exatamente. Cartas sumindo nas mangas e tudo mais. Mas existe um truque de mágica colossal acontecendo, tipo, o tempo todo, bem debaixo dos nossos narizes. Uhum, nos bastidores silenciosos dos nossos aplicativos, nos sistemas de banco. Pois é. Imagina o seguinte cenário para quem está acompanhando a gente. Um sistema global recebe bilhões de dados desorganizados. Uma avalanche caótica de compras, mensagens, cliques. E em uma fração microscópica de milissegundo, ele devolve tudo perfeitamente ordenado. Sem colapsar e sem a tela congelar por um segundo sequer. É um nível de precisão que, francamente, parece desafiar as leis da termodinâmica, sabe? E o mais curioso é que a gente se acostumou mal com isso. A gente desenvolveu uma tolerância zero para lentidão. Nossa, com certeza. Se demorar 2 segundos, a gente já acha que a internet caiu. Exato. A gente quer que uma pesquisa no banco de dados seja instantânea, mas raramente a gente para pensar na engenharia brutal que torna esse instantâneo fisicamente possível, dentro de um processador. Porque, assim, não é só colocar mais energia na máquina. Não é só botar na tomada e rezar, né? Não, de jeito nenhum. É sobre inteligência estrutural. E é exatamente essa inteligência que nós vamos destrinchar na nossa análise profunda de hoje. Como isso não faz os servidores simplesmente derreterem? A resposta está em uma linguagem secreta da matemática computacional chamada notação Big O. E também em uma verdadeira arena de gladiadores, né? Onde 15 algoritmos de ordenação foram testados até o absoluto limite. Perfeito. Para quem nos ouve, a nossa missão hoje baseia-se em um conjunto de fontes incrível. Temos um relatório técnico super analítico, um script de benchmarking em Python que foi projetado para testar limites reais e um infográfico muito detalhado. Nós vamos colocar essas lógicas em cenários extremos para ver quem sobrevive. E quem entra em um colapso total, que acontece bastante. Sim, acontece muito. Mas antes de soltarmos os algoritmos na arena, a gente precisa estabelecer as regras do jogo. O que exatamente é essa notação Big O? Certo. Porque, sem usar jargão acadêmico, o que realmente dita quem vence ou perde aqui? Pelo que eu entendi nas nossas fontes, não é um cronômetro comum contando segundos. De forma alguma. Medir em segundos é inútil, porque um computador super potente sempre vai ser mais rápido que um celular velho, independentemente do código. Ah, claro, faz sentido. O que a notação Big O mede é o que chamamos de comportamento assintótico. Tá, mas espera aí. Comportamento assintótico soa muito como algo que eu reprovaria na faculdade fácil. O que isso significa na prática? O nome assusta um pouco mesmo. Mas pensa nisso como teste de estresse máximo do software. O comportamento assintótico analisa como o tempo de execução de um algoritmo cresce à medida que o volume de dados, que a gente chama de N na matemática, tende ao infinito. Então é a diferença entre, sei lá, um motor quando você está andando de bicicleta na rua e quando tenta pilotar um foguete espacial. Exatamente isso. Se o sistema precisar lidar com 10 registros de clientes, qualquer algoritmo ruim serve. Mas e se a gente pular para 1 bilhão de registros? A coisa muda de figura. Muda totalmente. Como o desempenho se degrada? A teoria divide essa degradação em 6 degraus principais de complexidade. É uma hierarquia de eficiência. Uma hierarquia de sobrevivência, praticamente. Então, qual é o topo da cadeia alimentar? O mais rápido de todos. No topo absoluto, a gente tem a complexidade constante, o O de 1. Isso significa que o tempo de execução é idêntico, inalterado. Tipo, não muda nada. Nada. Não importa se você tem um item ou 1 bilhão de itens no sistema, a máquina leva exatamente o mesmo tempo para achar o que precisa. Nossa, isso parece quase impossível. Seria o equivalente a ter, tipo, um atalho mágico na lista telefônica que te teletransporta direto para o contato sem você precisar folhear nenhuma página. É um mapeamento perfeito. Mas logo abaixo dele, a gente tem o segundo degrau, que é a complexidade logarítmica, o O log n. Esse tem um crescimento extremamente lento e incrivelmente elegante. Como assim elegante? Só para visualizar a matemática, se você dobrar, literalmente multiplicar por 2 a quantidade de dados,
Você adiciona apenas uma única unidade de tempo extra no processamento. Espera, dobra os dados e adiciona só um passinho a mais de tempo. Como isso é fisicamente possível na memória? Parece que a máquina está roubando no jogo. Ela burla as regras cortando o problema pela metade repetidamente. Pensa no seu exemplo da lista telefônica ou um dicionário físico. Tá. Você não lê página por página, você abre bem no meio. Se a palavra começa com Z e você abriu na letra M, você simplesmente rasga e joga fora toda a primeira metade do dicionário. Ah, entendi. Você eliminou metade do problema em um único passo. Exato! Você repete isso até achar a palavra. Mesmo com um dicionário de 1 milhão de páginas, você reduziria tudo a uma única página em uns 20 passos. Isso é o verdadeiro poder logarítmico. Cara, faz muito sentido. É brilhante. Mas, eu imagino que nem tudo possa ser cortado pela metade tão facilmente no mundo real, né? Qual é o próximo nível de estresse? Aí a gente cai para o terceiro degrau, a complexidade linear, o O de N. Aqui o crescimento é diretamente proporcional, é 1 para 1. Se dobrou o tamanho da entrada de dados, dobrou o tempo de execução. Ponto final. É como abrir o dicionário na primeira página e ler palavra por palavra até achar a sua. Justo, mas demorado. Exatamente. E o quarto degrau é a linear logarítmica, o ON log N. É um meio termo. Ele é altamente escalável e, na prática, é o padrão de ouro da indústria de software para organizar grandes volumes de dados. Bancos de dados de multinacionais, sabe? Certo. Então até aqui a gente está em território seguro. A máquina consegue lidar de boa. Mas e a zona de perigo que o relatório menciona? A zona de perigo começa no quinto degrau, a complexidade quadrática, o O de N ao quadrado. Aqui, o tempo de execução cresce ao quadrado em relação aos dados. E isso soa mal. É péssimo. Se você tem 10 itens, leva 100 operações. Se tem 1000 itens, vai direto para 1 milhão de operações. E, finalmente, a gente chega no abismo absoluto, a complexidade exponencial, o O 2 elevado a N. O temido exponencial. Nesse inferno matemático, o tempo simplesmente dobra a cada novo elemento único que você adiciona no sistema. Mas aqui eu tenho que fazer o papel de advogado do diabo. Para quem está ouvindo a gente, nós estamos na era dos supercomputadores, né? Servidores em nuvem com milhares de núcleos, processadores quânticos quase aí. O exponencial é realmente tão fatal assim hoje em dia? Sim, ele é. A máquina não dá conta simplesmente usando força bruta computacional, tipo injetando mais RAM. Olha, essa é a maior ilusão do hardware moderno. A física não te salva de uma matemática ruim. Vamos pegar o clássico problema do caixeiro viajante, que está lá nas nossas fontes. Aquele de calcular a rota mais curta passando por várias cidades. Esse mesmo. Se a gente tiver um volume minúsculo de dados, digamos 10 cidades, um algoritmo quadrático faria cerca de 100 operações. Um exponencial faria umas 1024. O computador ri disso. Claro, 1000 operações o celular faz no bolso desligado. Exato. Mas suba o número de cidades para apenas 100. 100 cidades. Um algoritmo quadrático precisaria de 10.000 operações. Tranquilo ainda. Mas o exponencial? O que acontece com o exponencial? Ele exigiria 2 elevado à centésima potência operações. O que, em números reais, significa o quê? É um número tão astronomicamente gigantesco que, se você pegasse todos os supercomputadores do planeta Terra hoje e colocasse todos eles operando no limite de sua capacidade em paralelo, eles precisariam de bilhões de anos para terminar o processamento. A máquina simplesmente colapsa, a memória transborda e o servidor morre. Uau! Então a força bruta do hardware perde feio para a matemática. Bizarro. Perde totalmente. A força bruta tem um limite intransponível muito antes do que a gente imagina. Com essa régua de medição aterrorizante estabelecida, a grande pergunta que me vem à mente, lendo o benchmark em Python, é a seguinte. Se a matemática é implacável, como é que alguns dos algoritmos que nós testamos na Arena conseguem organizar bilhões de números em tempo linear? Olhando o comportamento deles, parece que eles simplesmente trapaceiam as leis da física computacional. E o mais genial é que eles trapaceiam mesmo. Sério? Sério. E eles fazem isso ignorando a regra mais básica de uma ordenação. Existe uma classe específica
que opera na complexidade O de n mais k, ou tempo linear estendido. Estamos falando de nomes como counting sort, pigeonhole sort, bucket sort e radic sort. Tá, e qual é o segredo do sucesso fenomenal dessa galera? O segredo é que eles rompem o limite teórico de velocidade de ON log n, porque eles se recusam terminantemente a comparar os elementos entre si. Pera, como assim se recusam a comparar? Como você organiza uma lista de números sem olhar para o número A e permutar tipo, você é maior que o número B? Isso não faz o menor sentido lógico. Faz se você pensar em endereçamento de memória em vez de comparação de valores. Eles usam as propriedades matemáticas dos próprios números como indexação direta. Indexação direta. Explica melhor. Em vez de cruzar dados, o algoritmo pega o número 5, por exemplo, e diz, ótimo, você vai direto para o espaço de memória número 5. O radic sort é brilhante nisso. Ele quebra os números, ele olha só para a casa das unidades de todos os dados e agrupa. Depois, olha só para a casa das dezenas e agrupa de novo. Depois as centenas. Ele faz isso de forma fixa, usando baldes temporários, sem nunca perguntar se um dado é maior que o outro. Nossa, é literalmente como organizar correspondências numa gigantesca agência dos Correios. O funcionário não pega duas cartas na mão, fica olhando para elas, comparando e pensando qual daquelas cidades vem primeiro no mapa. Não, seria inviável. Ele simplesmente olha o CEP da carta e joga fisicamente na caixa correspondente àquele CEP. É mapeamento direto. Mas, peraí, eu tenho que fazer o papel do cético aqui. Pode fazer. Se o counting sort e o bucket sort são tão rápidos, quebrando a barreira da comparação e operando de forma linear, por que a indústria de software inteira não usa só eles o tempo todo? Ia ser tudo instantâneo. Ia ser tudo instantâneo. Porque na engenharia de software, não existe almoço grátis. Você sempre paga de alguma forma. E a moeda de troca aqui é o que a gente chama de espaço auxiliar. O K naquela equação O de n mais K, Certo. onde está a pegadinha? O counting sort, por exemplo, precisa criar um vetor de memória que tem o tamanho do maior elemento do seu conjunto de dados. Então, se você pedir para ele organizar uma lista que tem o número 1, o número 2 e lá no final o número 1 bilhão, sabe o que ele faz? Não me diga que ele cria 1 bilhão de espaços na memória. Na mosca. Ele aloca um vetor com 1 bilhão de posições perfeitamente vazias, consumindo gigabytes de memória RAM à toa, só para acomodar a amplitude desse único número gigante. Nossa, é um desperdício colossal de recursos. Colossal. E o bucket sort tem uma falha parecida. Ele distribui os dados em vários baldes baseados numa fórmula matemática. É fantástico se os dados forem bem distribuídos na vida real, mas se a fórmula for ruim e colocar quase todos os dados dentro de um único balde, O algoritmo desmorona. ele desmorona. Ele cai direto para a penalidade da complexidade quadrática, o terrível O de n ao quadrado, e o sistema inteiro engasga. Faz sentido. A memória infinita não é uma realidade, e dados perfeitamente distribuídos são um mito. O mundo real é bagunçado, né? Muito bagunçado. Então, já que não dá para roubar com memória ilimitada, o sistema inevitavelmente precisa voltar a fazer o trabalho duro, que é comparar os dados um por um. Como a gente faz isso sem cair naquela lerdeza quadrática mortal? É aqui que entram os pesos pesados da nossa lista. Exatamente. Entramos no ringue da elite do software, a classe linear logarítmica, o n log n. Quando a comparação se torna inevitável, precisamos de algoritmos muito inteligentes, baseados naquele conceito militar de dividir para conquistar em árvores de decisão. Os verdadeiros generais da computação. É isso aí. Aqui a gente tem os gigantes: Quicksort, Mergesort, Heapsort e o famigerado TeamSort. Eles garantem que, mesmo comparando, a quantidade de passos lógicos seja drasticamente reduzida. Eu quero dissecar o Quicksort primeiro porque ele apresenta um paradoxo fascinante no benchmark. Pelo que eu vi lá, ele é extremamente veloz na imensa maioria das vezes. O caso médio dele é impecável. Ele usa uma técnica chamada partição de Lumuto, certo? Certo. Que basicamente escolhe um elemento como pivô. Isso. E vai jogando os menores para um lado e os maiores para o outro. Mas se você der para o Quicksort um vetor que por acaso já está perfeitamente ordenado
e ele continuar teimosamente escolhendo o último elemento como pivô, ele entra num colapso catastrófico e cai para o terrível O de n ao quadrado. É isso mesmo. É exatamente o que acontece. Como ele fixa o pivô lá no extremo, ele tenta dividir os dados, mas não consegue. Porque já está tudo de um lado só. Um lado fica com 0 elementos e o outro fica com todo o resto. Então ele varre todo o sistema, não faz nenhuma troca útil e repete esse processo inútil exaustivamente para cada elemento. É a analogia de um organizador profissional hiperativo. Ele é o melhor do mundo para limpar a pior bagunça possível. Mas se você pegar esse cara e botar ele dentro de um quarto que já está milimetricamente arrumado, a metodologia dele dá curto-circuito. Nossa, sim. Ele trava. Ele passa dias tentando encontrar uma forma de reorganizar o que já está no lugar, gastando toda a energia do processo. Brilhante analogia! E é por ter esse calcanhar de Aquiles em cenários específicos que a engenharia de software precisava de garantias mais fortes, o que nos leva ao Merge Sort. E o que o Merge Sort faz de diferente? O Merge Sort é frio e calculista. Ele é completamente imune ao estado inicial dos dados. Ele não liga se o quarto está arrumado ou um caos. O mecanismo dele é bem destrutivo no começo. Ele pega a base de dados de, digamos, 1 milhão de registros e corta pela metade. Tá. Aí corta de novo, até ter 1 milhão de fragmentos individuais isolados. E aí sim, ele começa a fundir, a intercalar essas peças, construindo pares ordenados, depois blocos de 4, depois 8, subindo de volta. Ele garante aquele desempenho ON log N sempre. Impecável. Isso parece a prova de balas. Qual é o problema dele, então? Porque tem que ter uma pegadinha. Sempre tem. E a dele é o pedágio na memória. Para fazer essa fusão perfeitamente controlada, o Merge Sort não consegue operar no mesmo espaço onde os dados originais já estão. Ele exige duplicar os dados. Ai, doeu no bolso do servidor agora. Pois é. Ele cria matrizes temporárias gigantes enquanto remonta as peças. Então, se você está ordenando um banco de dados de 1 terabyte, subitamente, seu servidor precisa de 2 terabytes de RAM só para realizar a operação em paz. E em infraestruturas globais, dobrar o custo de memória assim é simplesmente inadmissível. E é para tapar esse buraco do Merge Sort que o Heap Sort aparece, operando em place, né? Eu li sobre isso. Ele tenta ser eficiente sem dobrar a memória. E a mecânica dele é genial. Ele não cria cópias temporárias. Ele converte a matriz inteira numa estrutura matemática chamada árvore binária dentro do próprio vetor original, usando zero espaço dinâmico extra. Exato, é uma obra de engenharia bem enxuta. Mas sendo bem honesto aqui, o que realmente explodiu a minha cabeça no meio dessa elite toda foi a verdadeira joia da coroa, o Team Sort. Ah, o Team Sort. O Team Sort é indiscutivelmente o estado da arte hoje. E o curioso é que ele não é um algoritmo puro, sabe? Ele é um modelo híbrido altamente adaptável que foi criado inicialmente para a linguagem Python. O que torna o Team Sort uma obra de gênio é que ele não ataca os dados de forma cega, ele não tem arrogância. Antes de começar a ordenar violentamente, ele varre os dados, lendo o ambiente, buscando sequências que já estão ordenadas por pura coincidência na natureza dos dados. Ele chama esses blocos de runs. Cara, ele faz um reconhecimento de terreno. Isso é muito legal. E o mais incrível, pelo que vimos, se ele recebe um conjunto de dados que, por algum motivo, já está 100% ordenado, ele não entra em curto-circuito como o Quicksort. De jeito nenhum. O Team Sort percebe imediatamente que o trabalho já está feito, bate no peito e encerra a rotina em tempo linear, quase instantâneo. É um algoritmo com inteligência situacional, né? Mas assim, para ver a elite, precisa ver o fundo do poço. Nossos testes também colocaram na arena algoritmos que estão na outra ponta do espectro intelectual, a temida zona de perigo da complexidade quadrática. Onde a ineficiência reina solta. Mas antes de mergulhar de cabeça no fundo do poço, tem uma ponte interessante que tenta salvar algoritmos ruins de si mesmos, que é o Shell Sort. O que ele faz? Ele opera numa classe meio intermediária. O truque dele é criar lacunas, os famosos gaps. Ele começa permitindo que os elementos deem saltos gigantescos pela matriz, pulando grandes distâncias de uma vez só, em vez de trocar com o vizinho.
Para tentar avançar mais rápido, entendi. Isso. E depois ele vai diminuindo esse salto gradativamente até chegar num ajuste fino no final. É uma tentativa super nobre de evitar o O de n ao quadrado. Mas, infelizmente, depois dele, a gente cai na família dos laços iterativos de força bruta. Os algoritmos baseados em comparações aninhadas. A lista é vergonhosamente longa lá no documento, né? Insertion sort, bubble sort, selection sort, comb sort, cocktail shaker e o inacreditável gnome sort. O pior de todas. E eu confesso para você que, vendo como eles funcionam mecanicamente na animação do infográfico, eu tive que rir. O gnome sort é literalmente batizado de stupid sort na literatura técnica. A tradução seria tipo o algoritmo estúpido mesmo. Sim, e ele faz jus ao nome. O mecanismo dele é um único ponteiro apontando para um elemento. Ele olha para o anterior. Se estiver fora de ordem, ele troca e dá um passo para trás. Se estiver em ordem, ele dá um passo para frente. É a imagem mental perfeita de um inspetor embriagado cambaleando para frente e para trás infinitamente para tentar alinhar garrafas numa prateleira. Nossa, é muito exaustivo só de imaginar. E o Bubble Sort não fica muito atrás em termos de tragédia cômica, viu? O famoso algoritmo das bolhas. Esse mesmo. O mecanismo dele é comparar e trocar elementos adjacentes, empurrando os maiores lá para o fim da lista, como se fossem bolhas subindo num aquário. Mas ele sofre horrores com o que a gente chama na área de tartarugas. Tartarugas? Como assim? É que um número muito grande no começo da matriz flutua para o final super rapidamente. Mas um número minúsculo que, por azar, está preso lá no extremo final da matriz, Nossa. ele demora para voltar. Ele precisa ser arrastado dolorosamente uma única posição por vez a cada nova varredura completa que o algoritmo faz. Ele se move na velocidade de uma tartaruga manca. E isso destrói a performance. E ainda tem o selection sort, né? Que consegue ser ainda mais deprimente, porque ele é totalmente cego. O laço dele varre toda a matriz em busca do menor número e coloca na primeira posição. Varre de novo buscando o segundo menor e vai indo. Sim. E o pior de tudo, ele continua fazendo cálculos e comparando a lista inteira, mesmo se você der para ele um vetor perfeitamente ordenado. Sim, ele não tem como saber. Ele checa tudo, de qualquer jeito. O que me leva a uma dúvida muito sincera e prática para nossa audiência. Se esses algoritmos são burros, lentos e pesados para o processador, por que a engenharia de software ainda os mantém vivos dentro de bibliotecas de programação super modernas? Por que a gente não extingue essas bizarrices matemáticas de uma vez? É uma frustração super válida, eu já me perguntei isso. Mas tem uma justificativa arquitetônica muito sólida para eles não serem banidos do código-fonte mundial. A resposta é baixíssimo overhead, que é o custo de inicialização, aliado ao fato de usarem espaço de memória constante. Tá, e o que isso significa no dia a dia? Significa que para conjuntos de dados minúsculos, tipo de 20 ou 30 itens, os algoritmos elitistas como o Quick ou o Merge perdem um tempo absurdo e muita memória só montando suas complicadas árvores recursivas de divisão. É como você alugar um guindaste industrial pesadíssimo para mover um sofá dentro da sua sala. Não vale a pena. Entendi. Dá mais trabalho ligar a máquina do que fazer na mão. E os algoritmos mais rústicos resolvem isso bem. Resolvem maravilhosamente. O Insertion Sort, por exemplo, ele é absolutamente brilhante se a lista for pequena e principalmente se ela já estiver quase ordenada. O mecanismo dele puxa um elemento e vai comparando para trás, mas se ele vê que já está no lugar certo, o laço interno dele é interrompido imediatamente. Ele não varre o resto inutilmente igual aos outros. Não varre. Ele atinge a tão sonhada velocidade linear, O de n, sem gastar absolutamente nenhuma memória extra. Ele entra, ajusta o que precisa ali rapidinho e sai do sistema. Olha que genial! É o equivalente a arrumar a gola amassada de uma camisa que você já vestiu, em vez de tirar a camisa do corpo, levar para a tábua, usar o ferro a vapor e passar a roupa inteira do zero. Faz muito sentido ter ferramentas focadas em ajustes cirúrgicos locais. Organizar rápido e sem gastar memória RAM vital é crucial no mundo real. Mas, espera aí. Tem uma peça que não está se encaixando na minha cabeça. Qual peça? A gente falou o tempo todo sobre
ordenar rápido e economizar memória. Os dois extremos. Mas e se eu tiver dados idênticos carregando informações diferentes? Pensa no Quicksort, por exemplo. Certo. Ele atira os números de um lado para o outro na matriz, sem o menor cuidado, cruzando grandes distâncias para poupar tempo. O que acontece com a integridade dos dados, que por acaso têm valores iguais? Ele não simplesmente embaralha as coisas que já estavam lá. Uau! Você acabou de tocar no calcanhar de Aquiles invisível da engenharia de software global, o conceito que separa o caos absoluto da ordem garantida, que é a estabilidade algorítmica. E não estamos falando de estabilidade no sentido de o computador dar aquela velha tela azul, né? Estamos falando de estabilidade temporal e lógica. Imagina o seguinte cenário para quem está ouvindo a gente. Um cenário que acontece bilhões de vezes por dia. Manda. Um sistema de transações financeiras. O registro do banco de dados entra e é gravado na exata ordem cronológica em que a pessoa clicou em depositar. Então, às 10 da manhã, o Carlos deposita R$50. Salva as 10 horas? Às 11 da manhã, a Ana deposita R$20. E logo depois, ao meio-dia, o Carlos faz um novo depósito de R$10. O sistema salva isso nessa ordem. Fica Carlos 50, Ana 20, Carlos 10. As horas estão lá, intactas. Correto. Mas aí, um gerente chega, precisa tirar um relatório rápido e clica no botão Ordenar alfabeticamente por nome. O que diabos acontece com a cronologia histórica dos depósitos do Carlos? É exatamente aqui que o sangue frio dos algoritmos é posto à prova na vida real. Se o desenvolvedor escolher um algoritmo estável, e isso inclui caras como o Merge Sort ou Insertion Sort ou aquele gênio do Team Sort, a mecânica do algoritmo é programada especificamente para respeitar o passado. Ele tem uma ética temporal. Uma ótima definição. Quando ele emparelha os dois depósitos do Carlos para organizar alfabeticamente pela letra C, ele detecta um empate nas chaves de ordenação. E a regra dele é muito clara. A ordem relativa original é religiosamente preservada. Então, o Carlos do depósito de R$50 vai continuar aparecendo logo acima do Carlos do depósito de R$10. E ambos agora vão estar agrupados perfeitamente logo abaixo da Ana. A história cronológica deles foi mantida viva e correta. Ufa, o histórico bancário está seguro. A gente não vai levar processo. Mas, e se o desenvolvedor, na pressa, usou um algoritmo focado pura e simplesmente em velocidade e escolheu um algoritmo instável, como o próprio Quicksort, o Selection Sort ou o Heap Sort? O que acontece com a conta do Carlos? Aí nós temos uma potencial catástrofe silenciosa. E isso acontece muito. Esses algoritmos instáveis operam fazendo aqueles swaps de longa distância, atirando dados pelas pontas do vetor sem se preocupar minimamente com quem estava perto de quem. O algoritmo olha friamente para Ana e Carlos e joga na ordem se o Carlos de R$10 calhar de ser o elemento capturado pelo pivô do Quicksort. Ferrou. Sim, ele pode ser arremessado brutalmente para frente do Carlos dos R$50. O algoritmo simplesmente não se importa com empates. Ele não olha para a data oculta, o resultado prático, o registro cronológico, aquela linda linha do tempo dos dois eventos que tinham a mesma chave de nome foi permanentemente destruída. A ordem temporal foi estilhaçada, sabe em favor do quê? De alguns milissegundos a menos de processamento. Exatamente, milissegundos. Cara, o impacto disso no mundo corporativo real é assustador. Se um log de mensagens numa rede distribuída usa um algoritmo instável para ordenar os pacotes pela tag de prioridade, depois de já ter ordenado pela hora de chegada, ele basicamente joga no lixo toda a hierarquia de tempo dos pacotes que compartilham a mesma prioridade. Sem dó nem piedade. Você pode acabar executando a ordem de cancelar compra antes da ordem de efetuar compra do mesmo usuário, sendo que ele clicou em comprar primeiro. O trabalho de organização anterior simplesmente evapora. E em arquiteturas corporativas sérias, orientadas a eventos e logs distribuídos globais na nuvem da AWS, por exemplo, perder a ordem de chegada de transações financeiras ou comandos de segurança não há só um pequeno bug visual, é uma falha crítica de conformidade. Essa imprevisibilidade silenciosa destrói a auditoria de um sistema inteiro da noite para o dia. É impressionante como uma decisão matemática tão profunda e
tão oculta nos bastidores. Tipo, a escolha do método de como você troca 2 itens num vetor afeta de maneira tão brutal a integridade da nossa realidade digital, né? É o efeito borboleta do código. Bom, o que a gente fez aqui hoje foi um verdadeiro mergulho nas entranhas das máquinas. Começamos com aquele jargão matemático intimidador de comportamento assintótico, desconstruímos os degraus da notação Big O e transformamos isso numa arena onde presenciamos 15 algoritmos travando batalhas ferozes. Batalhas que acontecem bilhões de vezes a cada segundo nos nossos celulares. Pois é, dissecamos como quebrar os limites de memória com aquele mapeamento linear inteligente, o custo devastador de uma árvore mal montada no Quicksort, as tartarugas mancas e irritantes do BubbleSort e, finalmente, o fator salvador e perigoso da estabilidade algorítmica. Fica muito nítido para nossa audiência porque a engenharia de software não é sobre encontrar uma única bala de prata mágica que resolve todos os problemas. É uma arte complexa de equilibrar compromissos. Velocidade bruta contra uso de memória caríssima. Exato. Elegância matemática contra a estabilidade histórica e cronológica dos dados. A escolha inteligente entre um merge e um insertion sort garante um aplicativo fluido, enquanto a ignorância total das leis do Big O resulta naqueles sistemas irritantes que colapsam sob o próprio peso num dia de Black Friday. E tudo isso me deixa com um último pensamento bem provocativo para quem está nos acompanhando e refletindo sobre esse tema. Nós vimos como o genial TeamSort domina a área hoje por ser híbrido, se adaptando e analisando o nível da bagunça em tempo real antes de agir. Mas e o futuro próximo? Pense no que acontece quando a inteligência artificial, rodando diretamente em nível de hardware ou kernel do processador, passar a gerenciar a própria arquitetura de dados dos nossos sistemas. Nossa, IA organizando a memória em tempo real? Um algoritmo estático lá no código base. Teremos algoritmos fluidos baseados em redes neurais, que gastarão uma fração microscópica de milissegundo mapeando um fluxo colossal de dados para decidir, de forma totalmente autônoma, se vão aplicar a lógica de baldes do bucket sort, a fusão pesada do merge, ou o cirúrgico insertion sort exatamente onde for necessário, de maneira totalmente dinâmica, no meio do processamento. É a adaptação definitiva. Será que a IA vai reescrever a sua própria curva de complexidade a cada ciclo de execução, gerando padrões de ordenação que são inclassificáveis pelo olho humano? Fica a provocação. No fim das contas, aquele truque de mágica invisível que organiza o caos global nunca teve nada de sobrenatural. É apenas o resultado brutal de decisões matemáticas microscópicas impecáveis. Obrigado a todo mundo que acompanhou, fica a reflexão e até o nosso próximo mergulho.